Então, boa noite, amigos. Esse é um vídeo comentário sobre First They Killed My Father, um filme da Angelina Jolie que passou na Netflix. Primeiro mataram meu pai. O filme é apresentado como um filme cambojano, mas é dirigido pela Angelina Jolie no Camboja, com atores cambojanos. Então, as resenhas que eu li foram muito superficiais. Eu vejo que o filme, como obra de arte, ela sabe filmar, né? É o primeiro filme que a Angelina dirige, parece, ou um dos primeiros, pelo que eu vi. Ela, para causar emoção, ela focaliza no rosto da criança, uma criança que é uma excelente atriz, muito expressiva. Realmente é a técnica de focar no close, ela cria emoção. Uma das pessoas que eu soube que sabe disso é o fotógrafo Afonso Beato. Ele trouxe essa técnica da novela brasileira. Não duvido que a Angelina Jolie esteja inspirada no Afonso Beato, que, por exemplo, Afonso Beato orientou Almodóvar, que Almodóvar com Kika entrou no impasse, e a partir de Carne Trêmula, por exemplo, os filmes mais recentes, ele passou a usar essa técnica de focar nos olhos, focar no rosto, com closes, para criar a emoção, para criar essa empatia com o personagem, com o choro, principalmente no momento do choro, haver close, né? Isso aí é bem notório por exemplo, se ele comparar Kika do Almodóvar com Carne Trêmula. Carne Trêmula já tem os closes, criando emoção, eles trabalham com Afonso Beato. Que a Angelina Jolie saiba do trabalho desse fotógrafo brasileiro, eu não duvido. Mas não é ele que está ali, não. Mas fica aí o apontamento. O filme é apresentado como um épico, na verdade ele é um realismo antissocialista. Ele tem muito de épico, de cenas com muitos figurantes, com muitas pessoas. Igual filmes como Olga, por exemplo, não tem tantos recursos, mas ele tem a cena. A Olga tem essa cena com muitas pessoas gritando palavras de ordem, para caracterizar esse filme épico, que educa e ensina uma mensagem. Então, qual a mensagem que a Angelina Jolie, nesse filme que não é cambojano, e sim cambojano-americano, digamos, quer ensinar? Porque ali o olhar não é o da criança cambojana. Primeiro, o que a gente tem que apontar é essa questão dos países desenvolvidos nos apresentarem nós, países subdesenvolvidos, nos filmes que eles criam, como criança, igual no Central do Brasil. O Oscar de melhor filme estrangeiro muitas vezes é uma criança, um filme com criança. E se é de país subdesenvolvido, então, tem a clara analogia entre a criança que é um adulto não desenvolvido ou subdesenvolvido com essa representação do país subdesenvolvido com a criança que é um adulto subdesenvolvido. Ali, eu acho, nesse filme da Angelina Jolie, no First They Killed My Father, que é o primeiro matar meu pai, eu acho que essa imagem, essa metáfora, ela cabe. É um filme que eu tenho uma leitura por pesquisar a experiência cambodiana, e quem não tem vai ter outra. Então, por exemplo, realmente os dados históricos estão ali, muitos dados históricos estão ali. Mas a leitura superficial que se faz oculta muita coisa. É evidente para mim que os primeiros minutos do filme, os primeiros 50 minutos, seriam os primeiros 30 minutos mais ou menos, enquanto ela ainda está em Phnom Penh. Ela é filha de um cara ligado à ditadura militar de Lon Nol, imposta pelos Estados Unidos. Então, eles dançam rock, tem televisão em casa, tipo de alguém privilegiado nesse contexto. Mas não se mostra nem se insinua o horror da ditadura de Lon Nol. Aliás, o filme inicia-se com
imagens de noticiário do bombardeio de Nixon no Camboja, mas aí é imagem de noticiário. Ela usa uma linguagem mais fria. A protagonista não enfrenta os bombardeios norte-americanos. Enquanto o bombardeio no Camboja do Nixon, é só televisão, só noticiário. Mas aí não se mostra o horror da ditadura de Lon Nol. Inclusive, o que está escrito, esse filme é falado em cambojano, ele é visto, obriga os americanos a verem com legendas, que é curioso, porque o americano não gosta de filme com legenda, eles eles têm grande rejeição de ficar lendo ali. O brasileiro também gosta de filme dublado, né? Eu vi também dublado na Netflix. Mas eu particularmente, acho que a gente que gosta de filme de arte gosta de ver o ator falando com sua voz, não a dublagem. Mesmo que seja ali a legenda, a gente gosta de ouvir a fala original. Seja chinês, cambojano. Aí, realmente, é interessante lembrar disso. Né? Tem esse primeiro momento, que tem a fase americana, da dominação americana no Camboja, é esfriada através do noticiário. Posteriormente, é mostrada a entrada do Khmer Vermelho em Phnom Penh. Mas eu que estou por dentro, eu vejo detalhes. Por exemplo, é claro que ali era para ter uma confraternização. Tem bandeiras que me parecem da monarquia cambojana, que era aliada ao Khmer. Então tem uma hora que um soldado Khmer toma de um cara monarquista, a bandeira da monarquia, que me pareceu ser a bandeira da monarquia. Tem coisas que só eles lá vão entender. Realmente tem um contexto próprio cambojano que é difícil de entender. Então, por exemplo, as inserções lá do mundo dos sonhos são claramente inserções budistas, símbolos religiosos budistas que entram como flash, como uma espécie de flashback, espécie de mundo dos sonhos, contrapondo o mundo religioso com a materialidade do comunismo. E para nós que somos marxistas, a gente interessa muito por essa contraposição. Ela aparece em vários momentos do filme, não é? São símbolos budistas de dançarinos, a maior parte das vezes. Elas opõem o mundo religioso à materialidade do comunismo. E há uma parcialidade pelo mundo religioso quando a gente vê a Lon que é a escritora que originou esse filme, rezando em Angkor Wat, que é a cidade do antigo Império Khmer, que aparece ao final, que é uma cidade fantástica, realmente, descoberta só no século XX, a capital de um antigo Império Khmer, ficou oculta na selva, por incrível que pareça, foi descoberta só no século XIX, aliás, no começo do século XX, me parece, ou final do século XIX, agora não estou lembrando exatamente, mas é uma cidade histórica monumental, fantástica, com muita coisa também difícil de explicar até hoje, porque com tanta perfeição, uma civilização avançada, existente lá no que seria a Idade Média da Europa, pelo que eu estou lembrando. E Angkor Wat, que é o nome dessa cidade histórica, a capital do antigo Império Khmer, ela aparece ao final com a Lon que é a autora do livro, que foi baseado no filme Rezando com os monges budistas. Ela também dá o nome de Angkar, que é a organização. Em vários momentos é falado Angkar. Ali no meio eles falam Angkor, a organização. O Partido Comunista do Kampuchea só escrevia esse nome, a Angkor, a organização. Então, segundo eles passavam panfletos e falavam: Angkor é como um abacaxi, tem 1000 olhos. Então era interessante, né, essas imagens que eles usavam da própria região ali. O Brasil deve muito ao Sudeste Asiático. Parte da flora que os portugueses trouxeram para cá, que a gente tem no cotidiano, é trazida de lá. A manga e a cana da Índia foram trazidos dos portugueses
de lá para cá. Só para ficar em 2 exemplos. Mas no Gilberto Freire, num dos livros dele, acho que no Sobrados e Mocambos, tem o Brasil Oriental, tem um capítulo lá, eu não lembro exatamente como é que chama. Jorge Maltner cita, mas é fascinante a relação do Brasil com o Oriente, está no Sobrados e Mocambos, um livro de Gilberto Freire. O tanto que nós devemos ao Sudeste Asiático. Os portugueses trouxeram muitas das coisas que se aclimataram bem aqui e lá, de lá. É fantástico isso. Fora a semelhança deles com nativos brasileiros, que é fascinante também. Né? Então, voltando. Então, o filme tem 3... podemos dividir em 3 partes. Né? Essa inserção jornalística dos bombardeios de Nixon no Camboja, que esfria, coloca distante esse horror. Né? A segunda parte, que é em Phnom Penh, que ainda é idílica, feliz ali com a dominação americana, não tem os horrores que foi essa ditadura, sanguinária também, matando as pessoas que estavam contra o ditador, e na prática, com a dominação americana. Na prática, estavam sendo coniventes com o bombardeio de todo o país, bombardeio até mais intenso que todas as bombas que os americanos jogaram na Segunda Guerra Mundial. Até hoje, prejudica muito o Camboja, porque existem minas e bombas que não estouraram. Mas esse povo que não tinha armas se levantou, não queria a dominação americana, não queria a intervenção. A intervenção aconteceu a partir do fato de que os cambojanos e o rei Sihanouk era uma monarquia parlamentar. Porque foram 3 guerras. Foram a guerra. O Camboja enfrentou a guerra com a França, para se dominar da colônia francesa, a guerra com os Estados Unidos e a guerra com o Vietnã. É muito para um país pequeno, ele ficou muito arrasado. Mas a gente pode notar que é uma guerra pela independência, pela soberania e pela autonomia. Então, o que as pessoas não sabem? Vamos prosseguir. O filme mostra essa fase de dominação norte-americana, do Lone Nol, até aparece documentos em francês. Tem falas em francês também, no momento que o soldado pergunta para o pai da Long 1, né? Se aquele relógio ali é ele, onde que ele comprou e tal, porque as pessoas não tinham acesso, a não ser que fossem ligados à ditadura militar apoiada pelos norte-americanos. Então, não há nenhuma ambiguidade, né, em relação ao Khmer Vermelho, não há sem nenhum momento no momento idílico, no momento de libertação, de ambiguidade em relação a esse momento de libertação. A revolução, nem no primeiro momento, ela é boa. Não há aquilo que aparece, por exemplo, no Stalin de 92, uma adaptação da história do Stalin dos anos 90, que no primeiro momento tem a revolução, tem a celebração, tem uma relação de boa perspectiva com o que vai acontecer, e depois tem uma queda de expectativa, uma frustração. Nem aparece nem isso. Não há celebração ali no momento da libertação do Camboja. Há medo e tal, uma situação de logo você vê uma reversão, um medo e reversão, nem é reversão, né? É um medo e ela é logo tirada ali da capital, de Phnom Penh. Não há uma justificativa para aquela saída. Aquela saída, historicamente, aconteceu porque havia fome na cidade. Qual era o contexto? Phnom Penh era a única região que a ditadura militar de Lone Nol, apoiada pelos Estados Unidos, dominava no país. Quando o Khmer, que é o Partido Comunista do Camboja, junto com uma frente que incluía o rei Sihanouk, retomou a capital. E olha que nos casos desse processo, embora sejam tidos como muito radicais, o rei jamais foi executado, não houve a morte do rei, o rei prosseguiu todo o processo como aliado do Khmer Vermelho. Isso é omitido no filme, e o rei é quem está mandando lá hoje, essa dinastia, Sihanouk. Então, voltando. É visto só como... Não há a questão da fome,
eles têm que sair e a alegação dos soldados, que eles vão voltar em 3 dias e que os americanos vão bombardear a capital. Essas são as 2 alegações. O que historicamente foi registrado é que aquela capital dependia da ajuda humanitária, ela tinha a população de refugiados de mais ou menos 2 milhões a mais do que sua população. Então, uma população enorme. E a ajuda humanitária, que mantinha boa parte dessas pessoas com os americanos saindo, acabou. Não havia comida em Phnom Penh. Então, o que foi a decisão do Khmer dessa frente? Tinha o Khmer, tinha o rei Sihanouk, evacuar essa capital, torná-la só uma capital administrativa. Tem um documentário da Ina France que mostra isso. Então, essa capital é esvaziada e as pessoas plantando comida, qualquer jardim, plantando tudo que foi possível, qualquer jardim, para tentar se alimentar. As pessoas que prosseguiam naquela capital meramente administrativa, evacuada. E as pessoas foram deslocadas para o campo para poder retomar o que o país tinha, que era um país predominantemente rural, e ali Phnom Penh está cheio de refugiados. A ideia do Khmer e da frente que o apoiava era não permitir um levante ali na cidade, porque a cidade faminta poderia estar cheia de espiões soviéticos, vietnamitas e americanos. Então, o povo foi deslocado para as cooperativas, onde houve uma retomada da produção. Isso não é mostrado no filme, ela está comendo só insetos. Mas, de fato, as pessoas passaram a comer arroz. O riel, que é a moeda do país, ainda tinha um valor no exterior, mas, de fato, houve a experiência da abolição do dinheiro, passou a se trocar mercadorias com a cidade, a troco do arroz. As pessoas nas cooperativas comiam arroz. Havia até um excedente que estava sendo exportado para o Vietnã, e a ideia de abolir o dinheiro era dificultar a exportação de arroz excedente para o Vietnã. Por quê? O Khmer e a frente que o apoiava, é bom lembrar que tem sempre o rei Sihanouk, a dinastia Sihanouk, é uma frente. Libertou o Camboja antes do sul do Vietnã, em 75. O que eles fizeram? Como nem praticamente os americanos controlavam o sul do Vietnã e o Camboja, eles remarcaram a fronteira com o Vietnã, agregando distritos onde viviam cambojanos étnicos, em sua maioria, que era uma reivindicação histórica do povo Khmer. Só que quando o Vietnã retomou o sul, tentou retomar as fronteiras anteriores, fazer um tratado de paz, e não foi possível. O Camboja não aceitou recuar dessa reivindicação histórica do povo cambojano de unificar esses distritos onde havia maioria Khmer. Séculos tinham sido tomados pelos vietnamitas, que é um povo muito mais armado, mais populoso, mais numeroso. O próprio sul do Vietnã, aquela região de Da Nang, Saigon, historicamente, séculos antes, era parte do Império Khmer. Então isso foi o principal motivo da guerra entre o Camboja e o Vietnã, essa tensão. Por trás também havia a União Soviética, que não queria um aumento da influência da China, porque o Camboja voltou-se para os países não alinhados e para a China como aliada. Há muito pouco documento sobre isso, sobre esse processo todo. Então, o João Carvalho, numa live, ele trouxe os que seriam os erros históricos do Khmer Vermelho. Ele apontou 2 pontos muito interessantes. Os maus que estão no primeiro Mataram Meu Pai, esses 2 pontos. O primeiro é os maus tratos às pessoas chamadas novos cidadãos, velhos cidadãos, que estavam vivendo em Phnom Penh, como a Long Un, que é a protagonista. Essas pessoas deslocadas da capital para o campo não teriam sido bem tratadas. Esse é um ponto importante. O segundo seria a abolição não só do dinheiro, mas da propriedade privada. Eu nunca vi documento dizendo isso. A abolição da propriedade privada, inclusive assim, de uma bicicleta, de um
pequenas coisas assim, de carrinho de pipoca, digamos. O João dá esse exemplo da bicicleta. Teriam motivado o que a gente chama de abusos. Seriam os erros do Khmer Vermelho da frente que o apoiava. O Khmer seria o Partido Comunista do Campuchea. Esses pontos eu achei bem interessantes, que o João Carvalho coloca na live sobre Revolução Vietnamita. Mas eu não achei documentos que digam isso. Eu achei 3 documentos. Então, estou fazendo tudo em cima de documentação. Então, a gente pode ter várias... tendo documento autêntico, podemos ter várias interpretações. Eu tenho uma entrevista com Pol Pot, eu tenho uma declaração do partido parcialmente traduzida, e eu tenho uma entrevista, uma matéria dos jornalistas americanos no Camboja, nas vésperas da invasão vietnamita. Bem, então assim, tem esses pontos eu acho que eu queria ressaltar, senão eu acho que fica longo. Então, resumindo, nesse filme da Angelina Jolie, tem um olhar ainda que é muito norte-americano, considero que é um filme cambojano, não tem um realismo que é antissocialista, simplesmente vira o realismo socialista contra os socialistas, e essa história é mais complexa do que foi mostrada ali. E ela com certeza tem um papel a jogar no contexto local, que o Khmer Vermelho, depois de 20 anos na guerrilha, até 91, aceitou ser um partido, como o PCdoB, que participa do parlamento, governa estados, governa prefeituras, no Camboja. E Pol Pot jamais foi preso. Ele foi julgado pelo próprio Partido Comunista do Camboja e morreu logo a seguir. Há um tribunal que julga, por exemplo, Khieu Samphan. Khieu Samphan é também um importante teórico da dependência. Voltando, viu? Teórico da dependência. Leiam Khieu Samphan. O pessoal da TMD, no lugar de Fernando Henrique, né? Boa noite, amigos.